E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Ajax. Então, conforme você continua utilizando e explorando o JavaScript, é uma técnica realmente muito legal que você descobre quando começa a construir sites mais complexos, que é algo chamado de Ajax. Porque então, até agora, nossa exploração do JavaScript, nosso uso, se limitava a acontecer alguma coisa e simplesmente era algo estético, era clicar um botão e acontecer, por exemplo, mudar a cor do fundo. Mas o problema, abre aspas, problema, é que tudo que a gente tem feito até agora tem sido do lado do cliente. Isso está acontecendo no nosso computador. A gente nunca está realmente falando com o mundo exterior, fora daquele ambiente local. Mas a gente pode falar com o mundo exterior e fazer alterações no nosso site para que algo aconteça quando a gente interage com o servidor, mas talvez não recarregue toda a nossa página. A gente quer criar uma experiência de usuário mais agradável. E o Ajax permite que a gente faça isso. O Ajax antigamente costumava significar algo como Asynchronous JavaScript and XML. Por isso que é Ajax no final. Mas hoje em dia, em vez de usar XML, a gente usa mais JSON. Mas ficou presa a técnica, o nome é Ajax. E o que o Ajax permite a gente fazer é atualizar basicamente seções da nossa página sem a página inteira. E se você, por exemplo, alguém que segue esportes, por exemplo, você pode ver se tiver um site de esportes onde as pontuações dos jogos estão acontecendo no momento que estão sendo atualizadas, mas a página inteira não é atualizada. Isso significa que a página está basicamente aproveitando o Ajax para atualizar apenas pequenas partes da página. As técnicas que você pode fazer com o Ajax são praticamente ilimitadas. Pode fazer muitas coisas diferentes com o Ajax. E a gente vai se concentrar em um exemplo muito específico, onde novamente a gente está clicando em um botão e algo acontece. Mas a diferença é que dessa vez, quando acontece, a gente está fazendo uma solicitação no servidor. A gente está fazendo uma solicitação de saída de uma página. Não está acontecendo apenas na nossa máquina, está acontecendo no servidor. Mas você pode fazer essas coisas como atualizar, por exemplo, os placares esportivos no site que rastreia essas informações ou o seu e-mail. Você pode perceber que às vezes quando recebe um novo e-mail, todo o corpo da página é atualizado para colocar esse novo e-mail no topo da caixa de entrada. Mas a página inteira não é atualizada. Isso está acontecendo com o Ajax também. Está acontecendo em tempo real. É basicamente fazer consultas e requisições para sempre. Mas tá, vamos novamente focar em apenas em clicar em um botão. No caso vai ser um input de selecionar e fazer algo acontecer. Lembre que não é algo local na máquina. A gente está fazendo uma requisição ao servidor, ao mundo externo. Então para fazer isso a gente tem que criar outro tipo especial de objeto JavaScript chamado XML HTTP Request. E o que isso faz é que nos permite torná-lo assíncrono. Portanto, não ao mesmo tempo que a atualização da página ou o carregamento da página. Não é síncrono com o carregamento da página. Mas algum tempo depois, e quando a gente está na nossa página. É isso que quer dizer assíncrono. Ele nos permite fazer uma solicitação assíncrona a um servidor para obter mais informações. E é bem simples de criar isso. Essa linha aqui, por exemplo, criaria um novo objeto de solicitação HTTP de valor X. Nesse caso, eu estou apenas chamando esse X HTTP e atribuindo apenas uma variável local aleatória. Então, depois de ter o objeto, depois de a gente criar, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o comportamento onReadyStateChange. E o que é isso? É realmente apenas uma maneira prolixa de descrever as etapas que vão acontecer, que estão acontecendo quando você visita uma página. Ele meio que fica em branco por um segundo, então alguns dos dados começam a ser preenchidos. Então ele para de atualizar e você está pronto para começar. Isso está passando por uma série de estados diferentes, onde vai do pedido não iniciado ao envio do pedido, ao pedido recebido, ao pedido que está voltando para você, e em seguida o pedido é concluído. Esses são, por exemplo, algumas mudanças de estado diferentes que podem ocorrer quando você visita um site. E também serão os tipos de mudanças no estado que vão ocorrer quando você atualiza uma seção menor do seu site com o Ajax. Normalmente definimos algo que deve acontecer quando a mudança de estado está usando uma função anônima. E a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. A gente não precisa dar um nome a essa função, a gente quer apenas que ela faça, que detecte alguma alteração no status do carregamento do site. E existem 5 estados diferentes, eles vão de 0 a 4. Essa é a propriedade readyState. Portanto, faz parte da alteração onReadyState, que está claramente relacionada. E é basicamente isso que eu acabei de descrever. Onde a solicitação 0 é a solicitação que não foi inicializada, e a 4 que é a finalização, que é o objetivo final de uma solicitação de mudança de estado onReadyState, uma solução Ajax, que é obter esse readyState para 4, que basicamente significa que todas elas foram carregadas e com sorte, os status que voltam é 200, é ok. Essas são as duas coisas nas quais a gente realmente se importa quando está desenvolvendo esse tipo de função Ajax. Queremos ter certeza de que quando nossa solução Ajax for concluída, o readyState 4, portanto, os dados foram recebidos e os dados que foram recebidos corretamente. Você deve se lembrar que o código 200 HTTP é para ok. A gente não vê isso explicitamente, porque, bem, tecnicamente você recebe a página ou recebe alguma coisa pronta, é um 200, como você obtém um 404, por exemplo, em um erro, você não achou. Portanto, em última análise, a gente quer que o readyState seja 4 e o status seja 200. Quando esse for o caso, a gente pode atualizar o nosso site. Assim que a gente tem isso, a gente só precisa abrir a solicitação e enviar a solicitação. Então, o site será atualizado. Mais uma vez, veremos um exemplo muito concreto disso em apenas um minuto, quando eu for lá para a IDE, uma implementação real. Portanto, pode parecer um pouco confuso
confuso agora, mas quando você é implementado, tenho certeza que vai encaixar na sua cabeça. A gente está mostrando a versão explícita de JavaScript disso. Hoje em dia, os frameworks tomam conta desse espaço e a gente realmente não precisa implementar isso na mão. Antigamente se usava o jQuery para fazer esse tipo de requisição, mas até isso virou retrógrado porque as aplicações fazem todo esse controle de DOM e de Ajax por elas próprias, com repressão de estado, de contexto, etc. Mas aqui a gente está ali explicando o fundamento e é por isso que a gente vai trabalhar com JavaScript puro. Como você pode ver aqui tem uma função, JavaScript está preparando, abrindo e enviando uma solicitação Ajax. Portanto, a primeira coisa que você faria seria criar aquele objeto, o XML HTTP request, novamente atribuir a uma variável aleatória, seria a instância dela. Dessa vez a gente chamou a AJ para Ajax. A seguir, eu vou definir uma função que vai ser executada na alteração do red state. Portanto, toda vez que o red state mudar, essa função vai ser executada. Mas como você pode ver, só vai realmente fazer alguma coisa eventualmente quando o red state for 4 e o status for 200. Então, essa função vai ser executada toda vez que o estado mudar, mas só vai ter algo significativo a fazer quando o red state for 4 e o status for 200. A gente vai ver um exemplo concreto disso quando eu for implementar na mão. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Aliás, como funciona e como está em funcionamento. Feito isso, a gente vai abrir as nossas solicitações, XML ou Ajax. Essa é apenas uma maneira simples de fazer isso. Estamos apenas criando uma solicitação GET de um URL específico. Não se preocupe com o que isso significa de verdade. A gente só vai fazer uma solicitação. Mas tá, a partir de agora eu vou lá para a IDE e vou mostrar para vocês como é que é implementado na prática e qual é o efeito que ela faz. Beleza, pessoal. Aqui na IDE, na direita tem a página aberta e na esquerda tem o HTML. Então, vamos por partes. Você pode ver que aqui na nossa página HTML é realmente muito simples. Eu tô passando só, eu crio um input, uma opção aqui para esse input e cada input tem um valor, tirando esse aqui que é o default, que eu não coloquei nenhum. Mas tá, vamos passo a passo. Vamos entrar primeiro no nosso script. Então eu vou abrir aqui nosso script e beleza. Aqui no nosso script, como você pode ver, a gente tá fazendo algumas coisas básicas primeiro e depois a gente tá fazendo a requisição Ajax. Então primeiro a gente espera que todo o conteúdo esteja carregado e a gente tá selecionando lá no nosso HTML algumas coisas. A primeira coisa é a seleção, é aquela seleção do input. Como vocês podem ver aqui, é esse aqui que a gente está selecionando, esse select daqui. Depois a gente seleciona a div que o resultado apareça. Qual vai ser a div que o resultado vai aparecer do nosso Ajax? Que no caso é essa div daqui. Beleza, a gente definiu isso. Agora a gente está fazendo um event listener para aquele select lá. E esse diz aqui corresponde a esse select, a esse carinha daqui, ao valor selecionado. Por isso que é this value. Ele está observando a mudança. Esse URL aqui, ele está vendo a select option, no caso, os valores que estão aqui, home, about, post, está somando com HTML. Por que está somando com HTML? Porque aqui nos meus arquivos tem about.html, home.html, post.html e assim por diante. Então, beleza. Agora sim a gente começa a fazer a requisição de HTML. Então, aqui eu crio uma requisição, eu crio um objeto e digo que eu vou abrir um get e vou chamar a URL e digo que vai ser assíncrono. Massa. Então, no onload, aquele red state que a gente fez, a gente está compactando porque já existe um método para isso. Então, no load, vai ocorrer naquela função se a requisição foi feita com sucesso. Beleza. Então, se o status for 200, eu vou preencher a minha div com a resposta do meu XHTML. Se não, eu vou imprintar um erro. Em caso de um erro total, eu posso fazer a mesma coisa, só que agora eu estou implementando um erro direto aqui. E por fim, eu estou enviando o XHTML para nossa página, para requisição. Então, o efeito final seria esse daqui. Então, aqui em default, como a gente viu no meu código, o default não é nada. Quando eu seleciono home, eu apareço a página home. Eu vou abrir aqui a página home para vocês. Essa é a minha página home. Você pode ver que é exatamente a mesma coisa. É um HTML bem simples aqui. Então, eu recebi o welcome home. Se eu mudar, vamos supor, welcome container, vou trocar aqui rapidinho. Eu aqui resetou minha página, deu refresh, já mudou para home container. Lembre que toda vez que eu estou chamando alguma coisa aqui, não é o cliente. Estou fazendo uma requisição para o servidor que está rodando no meu computador nesse momento para atualizar a div com novas informações. Então, como você pode perceber, quando eu clico, o meu computador não faz, mas ele dá um refresh na página e requisita de novo. Aí você vê que ele tem um certo glimpse assim do anterior, ele dá um refresh. As outras páginas são essencialmente a mesma coisa. Então eu vou abrir aqui meu about, pode ver que é exatamente a mesma coisa. About us, this page about the page content. E o post também segue a mesma lógica. Isso é um XHTML response, é o Ajax. Você pode fazer inúmeras coisas com isso. Esse aqui é um exemplo bem básico para vocês entenderem o quão poderoso ele pode ser, porque ele é assíncrono, ele faz requisições ao servidor, não podendo ser necessariamente só o seu servidor, você pode fazer requisições a outras coisas. As implementações hoje não são mais feitas dessa forma, não é tudo na mão. Antigamente se usava o jQuery, como eu já tinha falado antes, mas os frameworks tomam conta disso nas suas próprias rédeas. Então o React tem geralmente de estados, o Vue também faz isso, o Angular também, o Angular funciona um pouco diferente, mas todos eles trabalham com requisições Ajax de forma independente e na sua própria implementação. Bem pessoal, por hoje é só, meu nome é Daniel, esse é
CS Fifth e até uma próxima.